E aí, pessoal, tudo bem? Professora Camila aqui para o nosso último assunto, né? Fechando aí o terceiro bimestre. Vai ser uma aula um pouco densa, tá? Então peço aí a atenção de vocês e eu vou tomar ela como uma aula introdutória, porque é um assunto que vocês vão ver a partir da vida escolar de vocês toda, do ensino fundamental até o ensino médio, mas apresento para vocês aí, se vocês já não devem, né, ter acesso em algum momento, a aula sobre vegetação, tá? Bom, antes de mais nada, o que é um bioma, né? Um bioma ele é um conjunto de vida, seja vegetal ou animal, né? Seja as plantas, as árvores, os bichos marinhos, os aéreos, né? Ou os terrestres, o que quer que seja, formado por tipos de vegetação, de relevo, de clima, assim como todos os tipos, né, de vida no geral, não só os animais, como eu botei aqui. Gente, então, digamos que é muito importante nesse momento que a gente tenha tido aula sobre relevo, né? Porque vocês percebem, por exemplo, que quanto mais alto um relevo, mais frio é, e aí isso já tem a ver com o clima, né? Porque dependendo da região, se ela está perto de mar, se ela está longe de mar, se ela está perto da linha do Equador, em que recebe muito sol, se ela está longe dessa linha do Equador, mais próxima aos polos, ou seja, sendo mais fria, mais polar, tudo isso influencia que tipo de bioma a gente vai encontrar, tá bom? Mas é muito presente, quando a gente estuda bioma, falar de vegetação, tá bom? Então é por isso que a gente precisa entender todos esses aspectos antes para compreender o que a gente acha em determinados lugares. E aí eu até pergunto para vocês, será que tem tanta diversidade de vida assim num deserto que é seco, que não chove, quanto uma diversidade de vida, de bioma, quanto tem numa floresta em que chove muito, em que faz muito calor, mas que chove bastante. Então, com todas as aulas anteriores, isso meio que ajuda a gente a entender, né, como se localiza, por exemplo, esses diferentes biomas. Para dar savana, você acha em lugares quentes, né? E aí é aquele quente que não chega a ser um deserto, por exemplo. É um quente que você ainda vê uma diversidade vegetativa, você vê aí arbustos, você vê plantas, né, de médio porte, mas são mais espaçadas, diferente de uma floresta tropical, por exemplo, que é extremamente densa, as árvores são compridas, são bem próximas uma das outras. Uma floresta temperada já é de um lugar mais frio, então você já vê uma diversidade um pouco menor quanto a da floresta tropical. A taiga já é indo lá para os polos, né? Então você já encontra aí uma vegetação menos diversificada, muito fria, né? E a tundra, então, chegando no polo, gelo, e é comum de, às vezes, nem ter nenhum tipo de vegetação, né? Já que o gelo cobre todo o solo, tá bom? Então, essa, mais uma vez, retomando aí, é uma aula de apresentação sobre esses tipos, tá? De vegetação barra bioma. O que é uma taiga, né? Vamos começar. Eu botei esses dois tipos de floresta aqui do lado. Essa primeira é uma taiga. Ela é de um clima frio e a gente também pode chamar ela sendo aí uma floresta boreal ou de conífera. Conífera é essa planta aí em forma de cone, né? E é muito rica aí para produção de madeira. E nisso a gente encontra, por exemplo, os pinheiros, muito utilizada aí para essa população que mora em lugares assim, para se aquecer, para construir suas casas. E é de um lugar mais frio, né? Ou seja, está lá no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá. E do outro lado, embaixo, a gente tem um contrário, a gente tem a floresta tropical, que é uma floresta que sobrevive da chuva. Ela é um solo pobre porque a riqueza de uma floresta tropical está na decomposição aí do solo que está embaixo dela. Então, se você retira essas plantas,
né, esses animais que fazem esse processo de decomposição, né, de comer, jogar fora, ela perde a sua riqueza. Então, ela já é de um clima tropical, né? Lá você encontra essas árvores muito densas, como eu falei, né, no slide anterior, e é extremamente rica em biodiversidade, muito mais que a taiga, tá bom? E aí a gente tem a floresta temperada, que é de um clima temperado. O que é um clima temperado, professor? É um clima que você vai ter verão, você vai ter inverno, você vai ter primavera, você vai ter outono. E aqui a gente tem aí plantas decídua ou caducifólia. O que é isso? O caduce vem de caducar. O que quer dizer? Que a planta meio que vai perdendo as folhas para se proteger do frio. Meio que ela se adapta aí àquelas estações mais frias, né? Que os invernos são mais rigorosos, que pode ter neve, então elas se protegem porque isso faz com que ela reduza aí a sua energia, né? E em função do contato com a neve. Então as plantas elas têm essa inteligência de se adaptar aí às diferentes estações. As pradarias, gente, não botei foto, mas no livro de vocês tem foto de todos esses tipos de bioma, de vegetação. A pradaria, por exemplo, está lá na página 239, tá? Ela parece até campos, né? Para pastagens, são muito utilizados, inclusive, para essa finalidade. São aquelas vegetações mais rasteiras, geralmente se pode encontrar em planícies, né? Geralmente em lugares que são tropicais, né? Que é quente e úmido, mas também se encontra em lugares temperados, tá bom? E é rica também em material orgânico, e a, ela meio que se parece até com a savana, só que a savana, gente, ela já é de um clima propriamente tropical, ela é muito mais quente que uma pradaria, por exemplo. Lá você encontra já uma diversidade um pouco maior de vegetação, né? Você tem uma vegetação rasteira também, né? Tal qual uma grama, um capim, igual tem na pradaria, mas na savana você encontra uma vegetação de grande porte, só que espaçada. Você vê aí, por exemplo, animais também de grande porte, girafa, né, zebra, o próprio leão, elefante, são todos animais de savana. Então, é uma vegetação, um bioma que também apresenta aí grandes portes, tá? O deserto, gente, ausência de água. Isso faz com que ele seja árido. E cuidado, quando fala deserto, você não está falando só de desertos quentes. Como eu falei, deserto é ausência de água. O lugar que não chove pode ser suscetível a virar um deserto. Tanto que tem desertos frios também, como é o caso do deserto de Gobi na China. E lá ele tem uma característica muito interessante. Ele tem uma grande amplitude térmica. Falei disso em clima. O que isso significa? Que a temperatura entre o dia e a noite é extremamente diferente, é brusca. E aí, ao longo do dia, pode fazer muito calor ou muito frio, né? Como é o caso do deserto frio, mas de madrugada, né, quando o sol está indo embora, faz um frio extremamente rigoroso, tá bom? Tanto que faz dele aí um lugar de pouca biodiversidade, tá bom? E, gente, vou pedir uma coisinha para vocês. Eu até coloquei aqui nossos biomas, né, que a gente tem esses principais biomas, não são só esses, mas esses são os principais, mas vou pedir aí que vocês tenham um cuidado e façam um exercício que eu coloquei, porque ele vai ser importante para fazer a prova, que é justamente vocês falarem sobre cada um desses biomas, mas vou apresentar eles aqui de forma bem rápida, tá bom? A gente tem o bioma da Amazônia, com a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. Lá tem animais que você só encontra na Amazônia, plantas que você só encontra na Amazônia, e por estar muito próxima à linha do Equador, ela é muito quente e ela é uma floresta pluvial, ela se sustenta aí pelo regime de chuvas, né, pelo regime pluviométrico. Entra no caso de ter um solo muito pobre, né,
Então, toda a sua riqueza, seus nutrientes, vem dessa camada chamada humus, né? Que é uma camada que vem dessa decomposição que eu falei, né? Dos bichinhos comendo e jogando os restos ali, se decompondo. Então, a riqueza da Amazônia é essa. Tanto que o pessoal alerta, gente, olha o desmatamento da Amazônia. Porque se você retira os bichos, retira as plantas, acaba a riqueza da Amazônia. E ela é aí um grande provedor de água, não só do Brasil, mas de outros países também, porque a Amazônia ela não só faz parte do Brasil, ela pega vários outros países da América Latina, como Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Chile, tá bom? Gente, temos a Mata Atlântica, que é um bioma, é uma vegetação de litoral. Vocês veem aí em azul, ela pega do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Infelizmente, é uma das mais devastadas, justamente por estar no litoral, né? Ela foi se localizar, nós, né? Acabamos por se localizar justamente nesse tipo de bioma, então devastamos muito, só resta aí 7% da mata original. São muitas espécies que a gente encontra também próprias da Mata Atlântica, tá? Em mangues, por exemplo. Ela é muito parecida com o bioma da floresta amazônica, porque também é muito densa, né? Muito biodiversa, mas tem essa característica aí de ser aí extremamente devastada e sobrar muito pouco dela. A gente tem a mata de Araucária, que também é chamada de Mata dos Pinhais, né, que é onde a gente encontra os pinhos. E ela está lá embaixo, tá? Ela não está aí, mas ela fica lá no sul, ela não está nesse mapinha, mas ela fica lá no sul do país, em que o clima é mais frio, né, que a gente chama de subtropical, que parece até um clima temperado, tá? Como eu tinha dito. E claro que por ter pinhas e outras plantas, como a própria araucária, né, que é um tipo de árvore que dá nome a esse tipo de bioma, tem muita exploração também dessa madeira, tá bom? A caatinga, gente, ela é de clima árido, né? Ela está no sertão nordestino. As plantas da caatinga se adaptam à ausência de água, você vê muitos cactos, e a gente chama esse tipo de vegetação xerófila. Ela está basicamente no nosso Nordeste, tá bom? E ela tem que se adaptar a uma estação seca, do qual não há chuva, mas muitos animais que vivem lá estão também ameaçados de extinção, tá bom? Temos o cerrado, que vive a mesma coisa que a caatinga, que vive a mesma coisa que a Mata Atlântica, infelizmente, e é considerada aí a maior savana de todo o mundo. É o nosso segundo maior bioma, né? Ficando por último só do bioma da floresta amazônica. E aí já fica aí em várias partes do nosso país, né? Você vê muito ali no centro do Brasil, centro-oeste, né? Tem um pedaço do Nordeste, então ela está bem centralizada aí. Tem troncos retorcidos, raízes longas e grossas. Ela tem muita capacidade de água debaixo do solo, então meio que ela engana, assim, quando tu bate o olho, tu pode até pensar que ela não é tão rica quanto uma Amazônia, mas ela é tão rica quanto a própria Amazônia, mas a riqueza dela está debaixo da terra. Ela tem muita água, raízes bem profundas, mas tudo, a riqueza você vê mais, não vê, né? Mas está mais embaixo da terra do que em cima. Por isso que também alertam muito para o risco de extinção de vários animais, espécies que você só encontra lá. Bom, gente, o cerrado como eu mencionei, né? Acabei de falar do cerrado, então vamos para os pampas, que no livro de vocês aparece aí como campos naturais. Ele é encontrado no sul do Brasil também, aí igual a mata da Araucária, ele também está no sul. Bom, ele é de clima subtropical, né? Temperado. Ele tem plantas aí rasteiras, fica parecendo muito os biomas anteriores que eu falei, que foi qual? Deixa eu lembrar aqui. As pradarias, eles parecem muito as pradarias, né? Então não tem tanto mistério, não. Vou passar adiante para o Pantanal, que é o nosso menor bioma, né? Tem um pedacinho aí em outros países da América Latina também.
É um lugar alagadiço, né? Se vocês verem imagens aí no livro de vocês, na 245, vocês vão ver que é uma área alagadiça. E pega aí os nossos estados do Centro-Oeste também, Mato Grosso, por exemplo, tá? E Mato Grosso do Sul. Bom, aula dada, espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, né, muito assunto, espero que vocês façam atividade. Vamos com tudo aí para a semana de provas e bons estudos.